não fica perdido ali, que não se encaixa nenhum dos grupos. Então vamos lá. Parenteral é tudo aquilo que a gente vai fazer com o uso de agulha. Então vai ser a subcutânea, intravenoso, intramuscular e intradérmico. Enteral é tudo aquilo que usa o sistema digestivo. Então é o que a gente engole, é o que a gente faz na sonda icteral, é o que a gente vai fazer na gastrostomia, na jejunostomia. Então são as medicações que utilizam trato digestório, tá? E a gente ainda tem outras vias que são um pouco menos utilizadas, principalmente no hospital, mas ainda existem, que é a nebulização, o uso tópico. O uso tópico são as pomadas, são aquilo que a gente passa na pele. Ocular, ainda tem os sublingual. Estou faltando aqui. O sublingual, sublingual está em outros ou em ele é em outros. Por quê? Ele é na boca, mas ele é absorvido pela corrente sanguínea. Não é, o sublingual não é para o paciente engolir, tá? O sublingual é para ele ficar paradinho ali, porque embaixo da nossa língua existem grandes vasos. Se a gente levantar a língua lá no espelho, a gente vê vasos imensos passando embaixo da nossa língua. E esses vasos conseguem absorver a medicação, tá? Via enteral, ela tem a vantagem de ser uma administração fácil, de ter menos riscos para o paciente. Então, geralmente, as medicações feitas de forma enteral, elas são menos perigosas e elas não causam dor ao paciente. Só que a gente também tem algumas desvantagens. A desvantagem é, você precisa de um trato gastrointestinal funcionante. No caso de via oral, você precisa que esse paciente esteja acordado, lúcido e orientado, porque ele precisa conseguir engolir. E no trato digestório, ela tem uma ação mais lenta, porque ela vai ter que percorrer o trato digestório, ser absorvida, ser metabolizada, até ela ter um efeito. Então, elas têm um efeito mais lento. Quando a gente fala de medicações parenterais, a gente vai ter uma ação mais rápida. Pensa lá na dipirona que a gente faz pela boca e a dipirona que a gente faz pela veia. A dipirona pela veia tem um efeito mais rápido, tem um efeito mais potente. E elas ainda têm uma diferença entre o pico de ação e o tempo de duração desse efeito. E aí vamos lá, o que a gente faz venoso, ele tem um efeito mais rápido, ele faz efeito mais rápido, mas ele dura menos tempo. O que a gente faz intramuscular, ele demora um pouco mais a fazer efeito, só que ele vai ser liberado de forma mais lenta, então ele fica fazendo efeito por mais tempo. Então pensa lá, naquele classicão de série de médico, que o paciente está quebrando tudo, ele vai lá e dá uma injeção no braço do paciente. Por quê? Essa injeção, ela não vai fazer um efeito súbito, ela faz um efeito rápido sim, mas não muito rápido. E ela vai ficar fazendo efeito por mais tempo. Então ela vai durar mais tempo, tá? Só que agora, se você quer só fazer um exame no paciente, você faz lá intravenoso, faz o exame, vamos supor, uma endoscopia. Você quer que o paciente durma um pouquinho, você não vai fazer intramuscular. Até porque intramuscular, se você precisar reverter, é mais difícil. Então você vai fazer venoso, porque venoso ele vai fazer efeito por menos tempo, é só o tempo de você fazer o exame, terminar o exame e o efeito da medicação acabou. E quando você faz parenteral, você consegue fazer doses maiores do que as doses via oral. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, o tal do potássio que eu falei, a gente tem a dose, que é, vamos supor, o ml, e a gente tem quanto de potássio tem nesse ml. Então a gente vai ver que lá em quase todas as medicações, deixa eu voltar uns slides aqui para mostrar para vocês. A gente tem aqui, ó, estão conseguindo ver aqui, ó, 80 miligramas em 2 ml. Isso vocês já viram lá em formato. Então
80 miligramas de gentamicina em 2 ml de medicação. Se isso aqui fosse um xarope, você teria menos miligramas em mais ml. Então, por exemplo, lá o potássio, um xarope de potássio, você pode fazer 40 ml de xarope, que ainda assim vai ser pouquinho potássio. Mas quando você pega o frasco para fazer venoso, 40 ml de potássio venoso tem muito mais miligrama, porque ele é mais concentrado. Deu para entender? Então, quando você faz a medicação parenteral, você consegue fazer doses maiores, porque elas estão mais concentradas, tá? Desvantagens. Dói, porque toda agulha vai doer, mesmo que doa pouco, e a gente vai ter o risco de extravasamento e o risco de flebite quando a gente fala de medicações intravenosas. E aí, o que é a flebite e o extravasamento? A gente tem algumas medicações que elas são irritantes. As medicações irritantes, elas vão fazer flebite, então elas precisam ser mais diluídas. É a dipirona que a gente bota num frasquinho de soro, é o Plasil que a gente bota num frasquinho de soro. Se você fizer direto, vai arder, o paciente pode perder a veia, vai ficar com aquela vermelhidão no braço, mas para por aí. O mais longe que a flebite chega é uma inflamação local que pode ter pus. Deixa eu ver se eu botei aqui. E aí a gente, aqui eu não consegui, eu queria a imagenzinha que a gente, vou ver se eu consigo trazer lá no hospital, que a gente tem as classificações de flebite. E aí você pode ter a flebite que ela tá só vermelha, você pode ter a flebite que ela tá vermelha e tá dolorida, você pode ter a flebite que ela tá vermelha, dolorida e com cordão venoso. O que é o cordão venoso? Aquela veia por onde a medicação passou está irritada e está extremamente aparente, coisa que ela não era antes. E o último estágio é quando acumula pus. E aí, como é que a gente evita a flebite? Começou a aparecer flebite, a gente troca o acesso e a gente dilui mais as medicações, tá? Dúvidas sobre flebite? Essa fita até quando começa a ficar vermelha? Começa a ficar vermelha, começa a ficar dolorida e começa a ficar inchada. Ela pode começar pelo inchaço, ela pode começar pela dor e ela pode começar pela vermelhidão. Então a gente sempre tem que olhar esse acesso todo dia e de preferência mais de uma vez por plantão, porque esse acesso ele pode ser perdido durante o plantão. Ok? Tem negócio de roxo, Então, eu vou falar. Outra coisa que pode acontecer é o extravasamento. O que é o extravasamento? É quando a veia se perde e aí seja porque ela estourou, seja porque a agulha saiu do lugar, ou o gel saiu do lugar, ou porque a flebite causou um rompimento dessa veia. E aí, quando ela extravasa, significa que a medicação não está mais indo para onde ela deveria ir. Ela não está mais na veia. Então, você vai ver que ela começa a fazer um inchaço e essa medicação também pode fazer uma irritação local. Não, a flebite é a irritação da veia, mas ainda está na veia. Quando acontece o extravasamento, a gente tem dois problemas. A gente tem as medicações irritantes, que vão causar dor, vão causar vermelhidão, e a gente tem as medicações vesicantes. Medicação vesicante causa necrose. Dependendo do quanto extravasar, o paciente pode perder a mão, pode perder um braço. Medicamentos vesicantes, a gente até tenta aspirar e a gente vai colocar ali uma compressa. Compressa o quê? Fria. Água fria. Fria, porque você não quer que cause inflamação, tá? Você vai tentar aspirar e você vai monitorar aquela lesão. Aquela lesão vai abrir, quando ela abrir você vai tratar, dependendo da forma como ela te parecer. Pode já aparecer uma necrose, pode aparecer outros tipos de tecido de lesão. Mas o importante é que a gente não deixe extravasar. E aí, como é que a gente não deixa extravasar? A gente tem que se atentar
que algumas medicações só podem ser feitas no bendito do acesso profundo, que eu comento com você lá desde a anatomia. Por quê? Porque as veias profundas, elas são maiores e elas toleram melhor essas medicações. As veias pequenininhas, elas se irritam com mais facilidade, elas se rompem com mais facilidade. Então, por exemplo, a noradrenalina, que é a medicação que eu vivo falando que a gente usa pra caramba no CTI, ela não pode ser feita em acesso periférico. Ah, mas o paciente está quase parando porque está com hipotensão imensa e a gente não consegue um acesso profundo. Você faz ela na periférica, mas você dilui ela o máximo possível. Por quê? Para ela não irritar essa veia. A gente tem que se atentar que irritação causa rompimento, rompimento causa extravasamento, extravasamento causa lesão, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma medicação extravasando, uma medicação começando a causar uma lesão e aqui já está causando uma lesão mais grave, tá? Coloquei aqui do lado para vocês lerem em casa. Irritante vai causar sim uma inflamação, mas uma inflamação mais leve e a flebite. Medicamentos vesicantes, lesões graves. Aí vocês me perguntaram do tamanho das agulhas, e aí eu trouxe para vocês as 3 agulhas que a gente vai precisar. A marronzinha, que é a de subcutânea, que a gente chama de 13 por 45. A intramuscular, que é a 25 por 7, que é essa aqui. E a e a 40 por 12, que é a rosinha mais clara. Que Nossa, é essa aqui. que isso, gente? E aí, vamos lá. 40 por 12, que é a agulha maior. A gente só vai usar para aspirar a medicação, tá? A gente aspira a medicação com ela, porque como ela é grande e ela tem um diâmetro maior que as outras, você aspira a medicação com mais facilidade. E outra coisa, a gente sempre vai evitar aspirar a medicação com a mesma agulha que a gente vai administrar. Por quê? Porque quando você fura a borracha, principalmente quando você for furar o frasco, isso lesiona o fio da agulha. E aí quando você for furar o paciente, vai ser mais difícil de furar e vai ser mais dolorido. Porque a agulha vai ficando cega. Você vai evitar, porque a gente tem alguns frascos que eles são emborrachados em cima. E aí quando você fura, você perde parte do fio da agulha. Então essa agulha começa a ficar cega. E aí quando você vai furar o paciente, já fica mais dolorido. Qual é a única agulha que a gente aspira e utiliza ela? Essa Que você aspira e utiliza. É aquela da barriga. Esqueci o nome. A de insulina, a subcutânea. Você pode aspirar a insulina com ela e administrar com ela mesmo, tá? Porque ela é muito fininha, então não tem tanto problema, tá? A intramuscular é um meio termo. E aí a intramuscular, ela é o nosso coringa. Você pode aspirar com ela e você pode administrar com ela. Você pode administrar subcutâneo, intramuscular e intravenoso com a agulha intramuscular, com a 30 por 70. 30 por 70, 25 por 70 dá no mesmo, tá? E aí o que muda? A angulação da agulha. Quanto mais deitadinha, mais superficial ela fica. Então, quando você vem com uma agulha 30 por 70 em 90 graus, vamos pensar no braço, que no braço é onde geralmente a gente usa todas as vias. Quando você vem com ela 90 graus, você está usando intramuscular. Quando você vem com ela 45, ela já não alcança aqui, ó. Ela já não alcança o músculo. Então ela já vai ficar aqui no subcutâneo. Quando você deita ela mais um pouquinho, você vai fazer a intravenosa. E quando você deita mais um pouquinho, você vai fazer intradermal. É muito difícil a gente usar uma agulha 30 por 70 para intradermal. Intradermal geralmente a gente
E aí pensa, se o E deixa uma marca enorme, né? por causa do líquido. O líquido causava lesão na pele, causava uma úlcera. Uma Agora ulceração. não faz mais, né? Agora não faz. Ninguém tem mais essa marca. Só a geração Nutella. A gente não sabe que a vacina, É. a gente espera Geração que essa Nutella, a raiz, inflamatória minha filha, tudo. para que ela faça efeito, certo? É preciso da reação inflamatória do corpo. Então, antigamente acreditava-se que quanto maior a reação inflamatória local, maior fosse a resposta. Então, inclusive, quem não fazia lesão repetia a vacina. Eu fiz a lesão, só que a minha lesão Mesmo, tem gente que tem tiveram que drenar tudo, porque eu tive que tomar de volta. Teve muita gente que fez isso. Muita gente mesmo. Nutella. Então, normalmente a Geração gente vai Nutella, usar lá professora. a 13 por 45 para fazer a intradermal, tá? E intradermal, geralmente, sala de vacina, BCG. A gente usa muito pouco. Intramuscular. A gente vai ter medicação, que a gente vai fazer intramuscular, e a gente tem algumas vacinas também. Subcutâneo, a gente tem a insulina e algumas vacinas. Intravenoso. Intravenoso, a gente pode sim usar a seringa e a agulha direto. Só que hoje em dia é mais difícil. A gente normalmente vai usar o gelco e o escalpo. Deixa eu abrir ali o armário que eu vou mostrar para vocês a diferença do gelco e do escalpo. Eu sei que o escalpo tem.